Abre sua Bíblia comigo, se você pode. Livro Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Por gentileza. Quero pensar uma verdade com você. Eu quero aqui desafiar você a avançar em Deus. A Bíblia diz: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso que nós precisamos, seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e o dia seguinte. Esse é o nosso grande desafio como igreja. Esse é o nosso grande desafio como homem de Deus, você como mulher de Deus, é seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. E hoje nós estamos encerrando uma série de ministração, de mensagem com o tema Você é a Resposta. E nós estamos ministrando, falando sobre isso nesses dias, nesse tempo. E quando olhamos para esse tema, nós somos tentados a pensar, mas não é Deus a resposta? Não parece ser um pouco assim, presunção da minha parte dizer que eu sou a resposta? Não. Porque uma coisa é certa, nós sabemos que Deus é a resposta para a nossa geração. Nós sabemos que Deus é a resposta para a cidade de Guanambi. Mas se eu perguntar a você, através de quem Deus será a resposta? Aí você tem que dizer, através da minha vida, através do meu coração. Por isso, se levante, se posicione, porque você é a resposta para esse tempo tão especial. Então se prepare em Deus, se levante, se posicione, porque esse é o tempo de avançar no Senhor e na presença do nosso Pai. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Abre comigo se você pode. Se você achou, diga achei. Isso, bom, você achou. Versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Diga comigo: a mão do Senhor era com eles. Diga comigo: a mão do Senhor é comigo. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Diga graças a Deus. Curva sua cabeça, feche os teus olhos no lugar que você está. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua graça, pelo teu favor liberado sobre nós. Te louvamos porque a tua graça nos alcançou, a tua bênção, as tuas misericórdias, que a tua palavra diz que dura para sempre. Nós te louvamos por causa dessa graça, dessa misericórdia. Nós estamos de pé nesta casa. Por isso nós te agradecemos, entregamos tudo em tuas mãos. Esta palavra traz sobre nós uma revelação do céu, que sejamos fortalecidos, que possamos sair desta casa muito melhor do que o momento em que nós chegamos. Assim eu oro nessa noite, como ministro do Senhor, nós te pedimos, nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra. Salmo 32, verso 8, o salmista diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Deus disse através do salmista
E isso é algo que nós cremos, nós acreditamos e caminhamos debaixo dessa verdade. Com isso e olhando para essa palavra, nós decidimos no nosso coração servir hoje. Diga comigo, servir hoje. Nós precisamos decidir no nosso coração servir no dia de hoje. Você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para começar e dar o primeiro passo. Esta é uma realidade do reino, esta é uma realidade que nós vivemos. Falamos hoje pela manhã sobre esta questão e falamos um pouco sobre o perfeccionismo. O fato de nós nos prepararmos desejando ver o final. No reino não funciona assim. No reino nós nos dispomos e Deus se levanta ao nosso favor. Por isso, quando olhamos para essa verdade, nós percebemos e descobrimos que nós precisamos servir antes de tudo. Nós, como cristãos que somos, nós precisamos nos posicionar para servir os irmãos. Nós precisamos servir o próximo. Nós precisamos servir ao Senhor. Você está disposto a servir nessa noite? Mateus capítulo 16, verso 24, 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, em outra versão diz: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á. Olha que coisa interessante, que coisa linda. Uma palavra de Deus para nós, uma palavra bem contextualizada com a realidade que nós cremos, a realidade que nós praticamos, através, querido, do serviço, através das nossas células, através do Lar de Paz que está começando mais um ciclo. Estamos sim trabalhando nessa direção, porque cremos que o Senhor nos chamou para servir. Se você está aqui compreendendo essa verdade, se prepare, juntos nós vamos servir a cidade de Guanambi e a nossa geração. Olha, aplaudir o Senhor. Não somos chamados para celebrar a nós mesmos, não, nós somos chamados para negar a nós mesmos e a nossa vontade. Este é o evangelho do reino, este é o evangelho de Jesus para nós. Haja dito que aquele que não serve, que não vive para servir, não serve para viver. Diga comigo, quem não vive para servir, não serve para viver. Pergunta para esse irmão: você vive para servir? Nós vivemos para servir como igreja. Portanto, decida viver para servir. Seja o terceiro. Nós precisamos compreender, decidir no nosso coração ser o terceiro. Isso parece ser uma agressão em meio a uma sociedade que o lema é chegar no topo, é escalar, é galgar níveis. Deixa eu dizer a você, no reino nós precisamos decidir ser o terceiro. Pastor explica, eu explico. Seremos o terceiro, porque primeiro é Jesus em nossa vida, é Jesus no nosso coração. Primeiro é Jesus em você. Segundo, o próximo. Segundo, nós precisamos servir o próximo. E em terceiro sou eu. Diga comigo, sou eu. Em terceiro é você. Nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos, como cristão que somos, nós precisamos aprender e decidir no nosso coração servir uns aos outros. Em todo o tempo que nós lemos o Novo Testamento, Jesus cita uns aos outros constantemente. Sabe por quê? Enquanto Jesus esteve na terra, ele esteve aqui servindo os seus discípulos. Jesus ensinou servindo. E no reino é assim.
você faz, você serve. Enquanto você serve, você ensina através do serviço. Depois quem está caminhando com você como seu discípulo, vocês fazem juntos. E depois ele faz e você dá a cobertura espiritual. É assim que funciona. Quando procedemos assim, nós avançamos no reino, cumprindo o propósito do nosso Pai. Portanto, suas decisões de fé devem ser pautadas, servir as pessoas, conectar a comunidade e confiar que do Senhor virá o resultado, virá o crescimento. Nós precisamos acreditar nessa verdade, porque esse é o princípio que nós observamos na Bíblia. Esse é o princípio ensinado por Jesus, servir as pessoas. Nós precisamos compreender isso, embora servir não é algo muito natural para os nossos dias, não. Somos todos tentados para pensar em nós primeiro. E há um ditado aí, né, que a farinha pouca, como é que é? É meu pirão primeiro, não é verdade, Wilson? Existe um ditado assim que não cabe no reino de Deus. Se a farinha é pouca, meu querido, serve primeiro o irmão, e aí sim, os teus olhos verão a multiplicação do céu vir sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. O homem, como um ser egoísta por natureza, a natureza do homem é assim. Deixa eu te perguntar, você precisa ensinar uma criança a ser egoísta, sim ou não? Pode responder? Não. Eu tenho 3 filhos, eu sei como é. Praticamente todas as faixas etárias, criancinha, mais assim e mais assim. E a escadinha foi uma escadinha muito bela. Que Deus te abençoe assim também, em nome de Jesus. Você que está começando, você vê que é bom para a gripe. 5 anos chegou um, mas agora eu penso que parou. Eu disse para minha esposa, se vier mais um, nós vamos encher a terra, porque agora, aí sim, aí é Deus mesmo, não tem mais jeito. Criança é assim, irmãos. Você não precisa ensinar as crianças, mas criança quando brinca, observa para você ver. Pode ter 10 brinquedos, todos querem o mesmo. É assim. E aí quando troca, aí é de se trocar também. E quantas vezes nós deparamos com os nossos filhos e eles disputando um mesmo brinquedo com um outro amiguinho, e aí nós olhamos e pensamos, meu Deus, quem ensinou isso para esse menino? Onde ele está aprendendo esta situação, este posicionamento? Nós nunca ensinamos isso na nossa casa, e agora está assim, disputando o mesmo brinquedo. Não é assim que acontece? E quando nós olhamos, nós percebemos que isto faz parte da natureza humana. Fato é que nós crescemos. Você não é criança, eu não sou criança mais. A Bíblia diz que quando eu era menino, eu agia como menino, posicionava como menino, mas agora que eu já sou grande, eu deixei as coisas de menino. Portanto, se nós éramos egoístas em outro tempo, agora não, agora será diferente. Nós vamos servir os nossos irmãos, nós vamos servir uns aos outros. Se preciso for, nós vamos emprestar os nossos ombros para que aqueles que estão chegando, eles possam avistar muito além daquilo que nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós precisamos compreender, porque este é um princípio do reino, é uma questão de obediência a um chamado de Deus, uma questão de direção divina. A disputa, o partidarismo não pode fazer parte de nós, não pode fazer parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é servir, é serviço. A fé cristã evangélica é carregada de sinais claros de rendição. Precisamos entender bem esta realidade da palavra de Deus. Precisamos entender como ela se aplica à nossa vida.
Nós precisamos, querido, como homem de Deus, você que está aqui nessa noite, você que serve ao Senhor no reino, na casa do Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração, compreendendo esta verdade, estes princípios do céu para nós. Nós fomos criados para servir. Você foi criado para servir. Nós fomos. É por isso nós precisamos lutar todos os dias com a nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana deseja vencer em tudo e em todos, nem que seja em detrimento do próximo. E isso não procede de Deus. Isso não procede do nosso Pai. Não é assim que Ele nos ensinou. Precisamos entender bem esta realidade da palavra de Deus e como ela se aplica em nossa vida. Olha o que Jesus disse, Evangelho de João, capítulo 12, verso 24: digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só. Olha o ensinamento que Jesus está trazendo para nós com essa verdade. E ele disse mais: olha, mas se morrer, dará muitos frutos. O que aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando o nosso ego morre, aí sim nós começamos a produzir, reproduzir muitos frutos. E ele dispara e continua: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Que assim seja com você, que assim seja comigo, na presença do Senhor, diante do nosso Rei. Só existe nova vida se a antiga vida morrer. Só existe uma vida nova em Cristo se a antiga vida morrer. E em todo passo no reino nós descobrimos isso. Preste atenção, observe. Batismo significa o quê? Morte. A ceia, nós celebramos a morte. A cruz, símbolo do cristão, aponta para a morte. Então Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 16, 24: se alguém quiser seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E você está me compreendendo nessa noite? Discipulado é igual morte. Precisamos renunciar a nós mesmos. Querido, nós precisamos renunciar a nós mesmos. E é exatamente por isso muitas pessoas não conseguem participar, não conseguem andar debaixo do discipulado. Sabe por quê? Discipulado fala de renúncia, fala de morte. Deixa eu clarear essa verdade para você. A morte que estamos falando é a morte de cruz, porque é exatamente lá que nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança. Foi na cruz, foi na morte de Jesus Cristo de Nazaré que veio vitória completa sobre cada um de nós diante do nosso Rei. Romanos, capítulo de número 6, verso 6 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravo do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Diga graças a Deus. Por causa da morte nós fomos justificados. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor. Todos haviam pecado. O homem estava sentenciado a ser riscado do livro sagrado. Mas Jesus Cristo de Nazaré, através da cruz, através da morte, a Bíblia diz que eu e você fomos justificados na presença do nosso Pai. Se você me perguntar, pastor, o que isso significa para nós hoje, nesse tempo, nessa noite, isso significa que por causa da morte, eu e você somos livres na presença desse Deus, livre para glorificar e exaltar Jesus Cristo de Nazaré.
necessário morrer, foi necessário a morte, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Era a sentença. Gálatas capítulo 2, verso 20, parte A diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse é o nosso conforto, meu querido. Porque se não for Cristo em nós, toda hora o velho homem ressuscita, fala a verdade. Porque toda hora levanta um para fazer raiva no crente, não é verdade? E às vezes nós colocamos isso como uma perseguição, falamos que é um levante do diabo. Mas pode ser Deus trabalhando em nós, lapidando a nossa vida, o nosso caráter e o nosso coração. Porque no tapinha nas costas, na concordância, qualquer um vai longe, meus irmãos. Mas é no confronto, é no ceder, é na hora que nós somos desafiados, é a hora que a razão está estampada no nosso, no nosso seio. Nós falamos assim: não, o direito é meu, eu estou certo, e vamos descendo da cruz, abandonando aquilo que Jesus deixou para nós, abandonando, querido, os princípios, o ensinamento, o bom exemplo, a oportunidade de sermos reconhecidos como filhos de Deus, como aquele que decidiu sofrer o dano, como aquele que decidiu permitir que o grão de trigo morra. É o tempo, é o momento que nós temos essa oportunidade. E quantas vezes, por causa da razão, nós nos exaltamos e aí saímos por cima, nós saímos vitoriosos na terra e um perdedor do céu. O que importa para você é vencer na terra ou vencer no céu? O que mais importa para nós é vencer no céu, na presença do Senhor, sendo aprovado por Deus, aprovado por nosso Pai. Nossa cultura diz: farta-se. Jesus não nos ensinou para sermos receptores, e sim servidores e doadores. Jesus doou sua própria vida para nos ensinar. Precisamos doar também. Disse Jesus: o maior entre vocês. Mateus 23, 11. Jesus ensinando, discipulando, Jesus disse: olha, o maior entre vocês deverá ser servo. No original grego, ser servo, ser escravo, uma palavra um tanto agressiva, mas verdadeira. O escravo era aquele que apenas servia, era aqueles que apenas oferecia o seu serviço. Jesus disse: olha, o maior entre vocês, que seja servo, que possa servir o próximo. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, ele compreende, ele entende então que não podemos voltar atrás, nem um passo nós daremos para trás. Não podemos voltar atrás. Lucas 9:62, Jesus respondeu e disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Resumindo, está reprovado. Aquele que um dia se posicionou, aquele que um dia ele se dispôs a seguir o Divino Mestre, aquele que um dia ele se entregou e disse para Jesus: eis-me aqui. Nós não podemos olhar para trás. Eu quero declarar: não olharemos para trás. Não importa as circunstâncias, não importa as adversidades que enfrentamos, nós não olharemos para trás, mas vamos olhar para cima, nós vamos olhar para o alvo, nós vamos fazer como o salmista que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É uma decisão do nosso coração. Você decide assim nessa noite. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, ele entende que não podemos tomar a glória para nós mesmos. Gálatas 6,14: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha que coisa interessante. Um servo cristão crucificado e morto para o mundo, ele entende que não se justifica para o mundo. Romanos 8, 32, 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus que justifica você. É Deus, querido, que te respalda. É Deus que nos sustenta na palma das suas mãos. Por isso, como trabalhamos isso na prática, em nossa vida e na vida da igreja, nós vemos um modelo em Atos capítulo 11 que nós lemos. Nós aprendemos através da igreja que estava em Antioquia. Nós aprendemos através deste momento tão lindo que foi registrado para nós, para o nosso crescimento. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Porque onde a palavra de Deus é ministrada, é reverenciada, há crescimento e multiplicação. É por isso que nossas células crescem e se multiplicam. Estamos crescendo e multiplicando, irmãos. Essa pandemia nós sofremos umas mudanças muito radicais assim, você sabe, você que nos acompanha. E respeitando, irmãos, a realidade de cada célula. Nós, em muitas células, nós mudamos a dinâmica, nós mudamos a forma de fazer a célula. E muitos foi online, algumas funcionaram, outras não. Mas hoje nós retomamos. E eu acompanho sempre os relatórios das nossas células. Irmãos, as nossas células estão uma bênção. Praticamente todas as nossas células retomaram e já estão no ponto da multiplicação, no primeiro ciclo da nossa visão. Porque o nosso ano celular, você sabe, começa agora. Começou agora não, nós já estamos no mês de agosto, mês de julho, está passando tão rápido assim, né? Daqui a pouco já é virada de ano, nós fazer uma grande festa, em nome de Jesus. Nós começamos no mês de julho, e o primeiro ciclo é o ciclo do evangelismo. Diga comigo, evangelismo. O primeiro ciclo é evangelismo. O último ciclo é multiplicação. E as nossas células se retomaram com tanta graça de Deus, tanto favor de Deus, que praticamente todas elas, no primeiro ciclo, já está no ponto da multiplicação. E eu creio que nesse ano, muitas células nossas, elas vão multiplicar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Meu querido, algo tremendo, um grande mover está vindo sobre nós, nesse tempo tão especial. Por isso nós precisamos permanecer no foco. É por isso nós precisamos declarar e decidir no nosso coração, não retroceder, não olhar para trás. É exatamente por isso nós precisamos nos posicionar, jejuar. Nós vamos entrar na caverna 12 horas de jejum e oração. Jejuar e orar. Nós precisamos, querido, colocar a nossa boca no pó, orar. Nós precisamos nos humilhar diante do nosso Pai. Porque quando nós fazemos assim, aí como cristão que somos, nós voltamos para a rota. E quando nós estamos na rota, a multiplicação, o crescimento, a bênção é estabelecida sobre nós. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, Atos capítulo 12, verso 24, 25, levando consigo a João, que tem por sobrenome Marcos. Querido, eles fizeram, eles se executaram e voltaram com um lindo resultado. Olha o que diz Atos capítulo 6, verso 7, divulgava-se a Deus, de sorte que se multiplicava muito o número de discípulos em Jerusalém, e muitos
sacerdotes obedeciam à fé. O servo de Cristo enxerga os problemas como oportunidade de crescimento. Lembra o texto que nós lemos? O texto que nós lemos fala de um momento pós o primeiro mártir, que se chamava Estevão. Estevão foi morto por causa do evangelho. E agora um grande problema estava instalado na vida dos discípulos, na realidade, no contexto deles. E foi exatamente nesse contexto que os discípulos enxergaram grandes possibilidades e oportunidades. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, que nós lemos, anunciando a mensagem apenas aos judeus, restrita aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Agora, gentios começaram a pregar para gentios. Evangelismo bem contextualizado, realizado por pessoas altruístas, positivas, tornando cada vez mais o evangelho contagiante. Pessoas que têm a capacidade de olhar além dos problemas, além das adversidades. Os dispersos foram anunciados por toda parte o evangelho, foram anunciando por toda parte, primeiro aos judeus. E os de Chipre e de Cirene falavam grego e anunciaram Jesus aos gregos, gentios pregando para gentios. E o evangelho, através desses homens, chegou até nós. E é por isso que estamos aqui nessa noite. É por isso que nós estamos aqui. Passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E eles anunciavam o Senhor Jesus. O evangelho e o ministério numa igreja saudável não é algo forçado, é algo natural, é algo que flui, é algo que acontece. Por isso, meu irmão, quero dizer a você, nós não servimos a Deus com aquele pesar no coração, com medo de ir para o inferno, não, longe de nós. Não é assim que funciona. Nós servimos o evangelho, nós servimos a Deus com o coração aberto, com alegria. Os nossos líderes estão crescendo, frutificando, sabe por quê? Porque eles vão para a célula com o coração feliz, aberto. Eles vão para lá satisfeitos, eles vão para a célula crendo, acreditando que Deus vai fazer, que Deus vai se manifestar. E é assim que tem acontecido. É assim que Deus tem operado. E na última sexta-feira, interessante, né? Isso aqui, eu vim aqui no prédio à tarde. E aí, eu cheguei aqui para trabalhar um pouco. E aí, quando eu cheguei aí, estava tudo fechado. E aí, tinha uma moto lá de fora. Eu falei, o que está acontecendo nessa casa, né? E aí, eu abri a porta. Quando eu abri a porta, o obreiro Rafael Veiga sozinho orou pelas cadeiras. Eu falei, não tem como dar errado. Você imagina, irmão? Isso é algo que alegra o nosso coração, porque nós sabemos que é assim que funciona. Nós sabemos que esse é o caminho, nós sabemos que esta é a rota, porque foi a rota que os discípulos pegaram, foi a rota que Jesus ensinou para os seus discípulos. Olha o que Rick Warren diz, ele diz, eu não sei o segredo do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. Nós não conseguiríamos agradar todas as pessoas, mas o nosso papel, o nosso dever como cristão é servir todos, é servir o próximo, é servir a Deus acima de todas as coisas. Quando olhamos para isso, olhamos para esse contexto, nós vimos, querido, algo lindo, algo interessante, e a Bíblia diz que a mão do Senhor
estava sobre eles, estava sobre a igreja. Deixa eu dizer algo para você: se a mão do Senhor está sobre nós, se a mão do Senhor está sobre a nossa igreja, eu quero dizer a você, ninguém nos segura, ninguém poderá nos deter. Nós vamos avançar nessa casa e o nome do Eterno será exaltado, glorificado em nós e através de nós. Resultado: conversão de vidas, visão missionária. Versículo 22, chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles então levantaram e enviou Barnabé a Antioquia. Temos que andar e viver dirigidos com o temor do Senhor e do Espírito Santo sobre o nosso coração. Resultado de uma visão missionária, é uma visão que avança, uma visão que implanta células, implanta igreja, é que durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados, reconhecidos como cristãos, pequenos cristos, representante do Divino Mestre. Precisamos dessa unção. Você deseja essa unção sobre você? Precisamos de uma unção, desta unção do Senhor, para prosseguir nesses dias tão difíceis que estamos enfrentando. Nós precisamos. Como precisamos? Precisamos da unção do Senhor para servir como igreja. Para exercer, querido, chamada, a vocação, através dos dons que Deus liberou sobre nós. Nós precisamos e cremos plenamente que nesse tempo Deus vai liberar sobre nós. Portanto, se você compreende essa verdade, se você compreende, decide no seu coração servir, avançar no serviço, renunciando a si mesmo, os nossos desejos e às vezes até os nossos direitos, para servir no reino, eu quero dizer que uma unção de Deus virá sobre você de uma forma linda, de uma forma tremenda, de uma forma sobrenatural. Se assim você decide, eu quero orar com você debaixo dessa verdade. Se coloque sobre os teus pés em nome de Jesus.